Boa tarde, pessoal. Nossa aula de hoje é sobre memes. Então, antes da gente adentrar esse assunto dos memes, nós vamos recordar um pouquinho sobre período. Vocês vão ver que tem a ver a situação, né? O que é período? Os períodos são compostos de uma ou mais orações que possuem sentido completo. Na escrita, eles costumam estar delimitados visualmente pela letra inicial, maiúscula, e pelo sinal de pontuação que o encerra, que no caso pode ser um ponto de interrogação, um ponto de exclamação, 2 pontos ou um ponto final. Além disso, as orações contêm necessariamente um verbo ou locução verbal que pode estar explícito ou implícito. Então, sobre os períodos, nós temos aí o período simples, que é um enunciado composto por uma única oração com sentido completo. Temos o período composto, um enunciado composto por mais de uma oração. E o composto por coordenação, período formado por orações coordenadas, ou seja, que são independentes em relação às demais do período. A oração coordenada assindética e a oração coordenada sindética, que serão conteúdos da próxima aula, tá? Então, na oração coordenada assindética, ela está relacionada a outra oração por meio de um sinal de pontuação. Já a oração coordenada sindética está relacionada a outra oração por meio de uma conjunção. Então, é interligado aí. Por isso que na semana passada nós vimos separadamente as conjunções, tá? Então, o período composto por subordinação. Nós temos aí o período formado por uma oração principal e uma ou mais orações subordinadas. Oração subordinada exerce uma função sintática na oração principal. E a oração principal é a oração a qual se liga uma outra subordinada. Já o período composto por coordenação e subordinação, aí, que é um período formado por orações coordenadas e orações subordinadas. Isso aqui só foi para a gente recapitular a teoria, certo? Nós vamos agora ver realmente memes. O que vocês, antes da gente começar aí, o que vocês têm a me dizer? O que vocês sabem me falar sobre memes? Coloquem aí para mim. Que memes são meios de distração social que fazemos meio que algo engraçado para fazer nas rimas. Mateus, você pode repetir novamente? Posso. Memes, na verdade, são distrações sociais que temos nas redes sociais, é claro, com o objetivo de fazer com que o público ria. Entendeu? Sim. Tá muito assim, é muito comum hoje em dia esse recurso? Sim ou não? Sim. Por que o pessoal hoje em dia da publicidade principalmente está utilizando tanto memes, hein? Por que vocês acham? Assim, se for parar para pensar no lado científico, quando nós assistimos algum meme ou algo engraçado, liberamos um hormônio em nosso cérebro chamado de dopamina. Aí toda vez que nós assistimos é liberada essa dopamina, fazendo com que a gente ficasse mais viciados. Ou a gente pode olhar pelo outro lado. Querendo ou não, isso é algo viciante, que a gente assiste, acha engraçado e queremos rir mais, entendeu? Nossa, Matheus, olha, foi profundo, viu? Gostei. Gente, aqui em casa é o vício, meu esposo com as minhas meninas, o tal de assistir os vídeos engraçados, né? E muitos deles se tornaram o quê? Memes. A gente vai ver bem detalhadamente, tá? Eu pesquisei para vocês. A Thaís Sten é bacharel em publicidade e propaganda, e ela escreveu o seguinte: na internet, a expressão meme é usada para se referir a qualquer informação que viralize sendo copiada ou imitada na rede. Geralmente, esses memes são imagens,
vídeos ou GIFs de conteúdo engraçado e que acabam se espalhando na internet por meio das redes sociais ou fóruns. Uma das principais características do meme é que ele pode ser adaptado ou modificado, dependendo da situação. E por causa disso, ele acaba viralizando com facilidade. Por exemplo, eu coloquei aqui para vocês 4 variações do meme "Ah, que foi adaptado para contextos diferentes, apenas alterando seu texto. Vamos ver aí. Nós temos 4 imagens. A Mônica, na primeira imagem, olha só no computador. "Ah, tá." Na segunda, "Não." Na terceira, "Eu tô rindo, mas é com respeito." Na quarta, um monte de azinho na tela. Então, de onde veio esse termo meme? Meme é um termo usado originalmente na biologia. Ele foi introduzido pelo biólogo evolucionista Richard Dawkins, em 1976, em seu livro Gene Egoísta. A palavra foi usada por Dawkins para descrever uma forma de propagação cultural. Assim como o gene tem a capacidade de repassar a informação genética de uma pessoa, o meme poderia se espalhar entre os indivíduos, propagando uma ideia ou comportamento. A palavra meme vem do grego mimema, que significa imitação, algo imitado. Então, com essa história da internet atualmente, gente, como minha menina fala, né? Atualmente nada se cria, tudo se copia. Infelizmente, a gente vê muito disso, né, atualmente. Então, toda imagem engraçada é um meme? O que que vocês acham? Será que toda imagem engraçada é um meme? Sim ou não? Não. Falem. Por quê? Assim, Ah, na minha opinião, acho que meme de verdade mesmo é aquele onde que introduz nas redes sociais, onde que ele se torna muito famoso por aquele estilo. Agora, quando você colocar qualquer imagem, a pessoa pode até tentar fazer um meme, mas acaba não se tornando, acaba se virando uma figura, onde que ela pegou de outra pessoa, fazendo plágio, e acaba uhum, que não introduzindo aquela sensação de ser engraçado para nós. isso. Ó, nós vamos ver aqui. O que ela fala? Muitas pessoas acabam, aliás, no dicionário popular, né? Muitas pessoas acabam usando o termo meme para se referir a qualquer imagem engraçada, como você falou, viu, Matheus? Que tenha algum texto por cima. Porém, esse tipo de imagem não se trata necessariamente de um meme, pois para que algo se torne um meme é preciso que ele seja um padrão, repetido diversas vezes. Ou seja, se a imagem fosse usada muitas vezes, reproduzindo uma ideia e se espalhando na internet, ela poderia ser considerada um meme. Mas se for apenas uma brincadeira isolada, não. Então, para vocês realizarem as atividades a seguir, nós teremos que ler com muita atenção. Vocês deverão ler com muita atenção aqui. Então, vamos adiante. Olha essa tirinha aqui. A partir de agora, vou focar nos estudos. Então, olha só, na primeira figurinha aqui dele. Agora, vou focar nos estudos. 5 minutos depois, olha como é que ele está. Olha só a cabeça dele, deitado em cima dos livros. Você já viu esse tipo de imagem? Do que ela se trata? Ah, de um, é, de um foco da realidade de hoje em dia? Que muitos falam que vão estudar e logo depois eles se cansam. E por que esse tipo de imagem faz tanto sucesso? Uma figurinha desse tipo. Vocês acham que a imagem fala mais do que a palavra? Olha, a primeira atividade é a seguinte. Agora que você já refletiu a respeito da imagem, responda. Em que veículos de comunicação os memes costumam circular? Coloquem aí para mim. Instagram, redes sociais, o que mais? Insta, Twitter, isso mesmo, Emanuele. Quais são as principais características de um meme? Matheus até falou no início, não é? Das características. Se torne viral, Sim, sim.
O Alessandro colocou aqui, é um texto, uma imagem que se torne viral e que se torne também o quê? Engraçado, não é? C, cite alguns memes que ficaram famosos. Vocês se recordam de algum? Hi, Lorena. É esse. Um meme que tem uma frase onde a menina fala Hi, Lorena. Hi, Lorena. O Alessandro Sim. colocou aqui, vem tranquilo. Nós temos aqui gamer raiz e gamer Nutella. Vamos ver as características do gamer raiz. Ele se diverte jogando Atari. Já ouviram falar desse jogo, Atari? Não. Não? Atari é da minha época, era bem famoso, viu? O Alessandro já ouviu falar. O antigo demais, Alessandro, que isso? Mas era bom demais, o Atari. Ele valoriza gráficos de videogames antigos, joga em qualquer tipo de televisão, passava 12 horas jogando porque não tinha save, ia para casa do amiguinho assistir ele jogando. Já o gamer Nutella só fala em Ultimate Team, vive reclamando de gráficos em jogos modernos, precisa de uma televisão de tela curva, salva de 5 em 5 minutos, vive assistindo gameplay no YouTube, ou seja, para ver como é que faz, né? Aquelas dicas que eles dão. Esse é o game Nutella. Então, a atividade aqui. Do que se trata a imagem ao lado? Essa comparação. Do que se trata essa imagem? Diferença de anos? Diferença de anos, diferença de jogadores, não é? Diferença de tempos. O que esse meme explora? Ah, a simplicidade de um contra o outro? Sim, os tipos de jogadores, né? Das épocas diferentes. Quais são as diferenças existentes entre os gamers? Vixe. Vixe, se eu falar aqui vai demorar o todo. Vai demorar, não é? Então, ó, eu estou fazendo um apanhado geral e depois vocês descrevem isso para mim no exercício e me enviam, tá? Tá bom. Então, aqui depois, na letra D, vocês vão colocar quais são as características comuns entre eles. O que ambos gostam? De jogos? De jogos, exatamente. Letra E. Que componentes são responsáveis pelo humor desse meme? Letra F. Copie e numere as orações do gamer raiz e do gamer Nutella. E em seguida sublinhe os verbos e as locuções verbais. Eu quero que vocês depois identifiquem para mim quais são os verbos desse primeiro aqui, texto, a gente pode assim dizer do texto, e do segundo, certo? Para vocês identificarem os verbos e as locuções verbais para mim. E na letra G, vocês vão anotar quais são os períodos simples e quais são os períodos compostos. Lembrando que o período simples é formado apenas por um verbo. E o período composto por mais de um. Bom? Vamos adiante. Tira a dúvida. Os conjuntos formados de um verbo auxiliar com o verbo principal chama-se locuções verbais. Nas locuções verbais, conjuga-se apenas o auxiliar, pois o verbo principal vem sempre numa forma nominal, no particípio. No caso aqui, havia passeado. No gerúndio, estou passeando. Ou no infinitivo impessoal, vou passear. Isso aqui é uma dica para vocês fazerem o exercício anterior. O período é um enunciado com sentido completo, construído por uma ou mais orações. Quando há apenas uma oração, ou seja, um verbo, ele é chamado de período simples. Quando há duas ou mais orações, ele é chamado de período composto. Os períodos, os quais representam unidades sintáticas, têm o início e o fim, marcados na fala, pela entonação e na escrita, pela letra maiúscula inicial e a pontuação que delimita sua extensão. Isso aqui é só para tirar a dúvida de vocês, tá? E a última atividade
Eu acho, atividade 3. Vocês estão vendo aqui uma imagem, olha só, de um cavaleiro. Então, agora é a sua vez de criar um meme empregando período simples e período composto, assim como o exemplo que a gente viu anteriormente, tá? Descreva as características de um cavaleiro raiz e de um cavaleiro Nutella. Gente, utilizem a criatividade de vocês. É como se vocês pegassem lá o cavaleiro na época medieval e o cavaleiro na época de hoje. Como seria? Coloque a imaginação aí para funcionar. Professora, Sim. tem problema de fazer também crítica política? Se vocês podem colocar? É. Podem. Ai, não. Então tá bom. Tá bom? Então, olha Tá só. bom. Descrevendo aí direitinho o exercício. Letra A. Com base no modelo do meme Game Raiz e Game Nutella, crie o meme Cavaleiro Raiz e Cavaleiro Nutella, empregando período simples e período composto. Não esqueça de escrever as características dos dois tipos de cavaleiros e de empregar humor ao seu meme. O que diferencia os períodos simples dos períodos compostos no seu meme? Para vocês responderem. Qual dos dois tipos de período é mais adequada à linguagem empregada no meme? Game raiz versus game Nutella. Então, vocês também vão colocar, responder isso aí para mim, depois que vocês fizerem esse modelo aí, esse meme, game raiz, aliás, o cavaleiro raiz e o cavaleiro Nutella. Ok. A Emanuele está perguntando aí se pode desenhar os cavaleiros. Pode sim, Emanuele. Com certeza vocês podem desenhar. Pode fazer ilustração digital também, como o Matheus aí falou. Alguma dúvida? Não. Gente, então, ó. Beijo para vocês. Até quinta-feira com a nossa aula. Professora, Pode falar, Matheus. quem já tirou 10 no primeiro e no segundo e no terceiro já passou? Já. Ah, aí tem que continuar fazendo as atividades? Fica o seu critério. Se você quiser fechar com chave de ouro. Ah, não, então tá bom. Ok, muito Bom? obrigado. Tchau. Tchau, gente. Beijo. Fiquem com Deus e até quinta-feira.